Pronto. Já estamos ao vivo. Muito boa noite, telenautas, assistentes do Post TV, como diz o menino lá da TV 247. Aqui, a TV PT Feira de Santana, o nosso trabalho nas redes sociais. Nós suspendemos por um mês e pouco esse trabalho, durante o mês de dezembro, e estamos retomando hoje. E não sei o que foi que houve, a nossa plataforma, né, através da qual a gente transmite sempre via 3 canais, que é o Facebook e também o meu canal no YouTube. Nós não conseguimos, estamos transmitindo somente pela TV PT. Então, quem entrar aí, por favor, pega o link, tá certo, da transmissão e compartilha, né, principalmente nos grupos onde nós fizemos todo o trabalho de divulgação dessa conversa de hoje. Hoje, 6 de janeiro de 2022, bem que podia ser 2013, podia ser 2013, mas vai ser 2013, né? Nós estamos retomando, então, essa militância na rede social e com uma satisfação enorme mesmo de poder contar com o Zé Genuíno, que eu acho que, pelo menos a militância petista, a militância de esquerda, conhece a história desse companheiro, né, desse combatente de muitas décadas. E a gente retoma, então, o nosso trabalho somente através da TV PT Feira de Santana, hoje, né? Depois vamos compartilhar esse vídeo nas outras redes. Vamos cumprimentar, né, agradecendo ao companheiro Zé Genuíno, o cearense, mais um cearense de fibra, mais um nordestino, que foi lá para o sul desse país construir o Brasil a partir de lá. José Genuíno, muito obrigado e boa noite. Boa noite, companheiro. É um prazer estar aqui contigo novamente. E, principalmente, eu quero dar uma boa noite ao povo da Bahia, me solidarizar diante dos que sofreram, diante dos que estão sofrendo, diante dos que foram incomodados, diante das famílias enlutadas, diante daqueles que estão lutando para diminuir os estragos das enchentes, das chuvas, daqueles que protestam diante do descaso e da omissão do governo federal. E quero, através do seu programa, me associar a esse sentimento de solidariedade, dar uma força de estar com vocês aí nessa luta para diminuir os prejuízos e os danos dessa catástrofe. Muito bem, me permita chamá-lo de Zé, né? Ô, Genuíno, você nasceu no Ceará. Desculpe. Você nasceu em Quixeramobim. Eu sou cearense, Quixeramobim, nasci no povoado do Encantado. Estive agora com minha mãe, visitei minha família, minha mãe que mora lá, na mesma casa que eu nasci. Meu pai faleceu em 2015, 2016, na passagem, né? E no início de 2016. E eu estive lá com minha família, com meus irmãos. É uma comunidade rural de pequenos produtores, pequena propriedade. E estive lá agora visitando o interior do Ceará, que está bem conduzido pelo atual governador, principalmente na área da educação, da saúde e na área da assistência à pequena agricultura, os assentamentos, as comunidades camponesas. Muito bem. Você saiu de lá com que idade, Zé? Olha, primeiro eu saí da lavoura, onde eu morava, com 14 anos de idade, para estudar na cidade próxima. E fiquei 4 anos para terminar o primário, porque naquela época não tinha colégio público.
E daí eu fui em 64 para Fortaleza e fiquei até 68. Portanto, eu saí do Encantado para o mundo, passando por Fortaleza durante 4 anos, quando eu iniciei minha militância política no movimento estudantil dos anos 60. E essa foi uma caminhada importante, na qual eu estou caminhando até hoje, sempre lutando para o Brasil ser livre, independente, soberano, justo, um país que derrote essa classe dominante perversa, racista, autoritária, escravocrata, que nunca fez concessões significativas ao povo. Nós que fizemos um governo de reformas, de inclusão social, fomos derrubados por um golpe sem crime, pelo que nós fizemos de botar o povo no orçamento, mas também pelos nossos equívocos de não ter feito mudanças mais profundas na estrutura política do poder, na estrutura política da renda, da riqueza e na estrutura política dos instrumentos de dominação, principalmente o sistema de comunicação, o sistema militar, o sistema de justiça, sistema esse que veio a toda no golpe de 2016 para produzir essa tragédia que se chama o Inominável, que eu prefiro não citar o nome dele, e hoje a gente vê um país destruído para o povo. Daí a questão das enchentes, daí a questão da Covid, daí a questão da Amazônia, daí a questão da fome, do desemprego, da quebradeira, daí a questão sanitária. Agora, essa crise é para aqueles que produzem, que trabalham, daqueles que têm salário, porque a classe dominante que não produz, a classe dominante que especula, a classe dominante do agronegócio, a classe dominante dos monopólios, a classe dominante dependente, essa aí está lucrando muito. É só ver os números com as privatizações, com a especulação financeira, com o teto de gastos. O Brasil, em plena pandemia, colocou 20 bilionários na lista Forbes. Você viu agora um dado: o lucro dos bancos durante a pandemia chegou a 53%. Portanto, a riqueza do país está mais concentrada, aumentou e está mais concentrada, enquanto o povo está passando fome, está desempregado. Daí a calamidade pública na Bahia, com as enchentes, daí a situação da fome, a situação do desespero, a situação da desesperança do povo brasileiro. Portanto, nós estamos vivendo um quadro de uma catástrofe. Mas essa catástrofe é para o país e para o povo, porque para a classe dominante que deu o golpe, ela está lucrando muito bem, porque o programa do modelo neoliberal, neoconservador, está em curso no país. E é esse modelo que nós temos que derrotá-lo, que nós temos que enfrentá-lo na eleição de 2022. Deixa eu pedir aqui para o Jaime Nascimento, que já entrou aqui no chat. Obrigado, Jaime. Se você puder, porque nós estamos transmitindo somente pela TV PT. Eu anunciei que ia transmitir pelo meu canal no YouTube e também pelo meu Facebook. Mas eu tive problemas aqui com a plataforma de transmissão. E aí, Jaime, se você puder compartilhar o link da transmissão para que outras pessoas venham para assistir pela TV PT ao vivo, a gente te agradece. É bom informar que depois nós vamos pegar esse vídeo e vamos colocar nos outros canais, tá bom? Zé, você começou a contar a sua história aí, que até parece um pouco com a minha, né? Só que interessante, rapaz, a cronologia é quase a mesma. Eu saí da roça com 10 anos de idade, fui para a rua, para a casa da minha avó para estudar, depois vim para a Feira de Santana, depois fui para São Paulo, só que eu voltei e você ficou, né? Mas quando você foi para São Paulo, você já estava na luta, na militância. Eu vim para São Paulo clandestinamente, né, em 69. Eu fui para São Paulo em 68. Né? Fiquei 7 anos lá, trabalhando. Lembro das notícias, do que a gente acompanhava pela imprensa, né? Do combate aos que eles chamavam de comunistas, aos guerrilheiros.
Me lembro de quando Marighella foi assassinado, as manchetes dos jornais com o assassinato de Marighella. Mas é uma história que você me disse que está construindo a biografia, né? E é importante essa sua biografia para a gente. Mas antes da gente entrar no tema, digamos assim, da nossa live, qual a avaliação que você faz, é genuíno, do quadro político? Nós já estamos em janeiro, portanto, estamos o quê? Há pouco mais de 9 meses, aí, 10 meses da eleição. O Lula, né, nas pesquisas em posição inédita, porque já há quem estudou e disse que a melhor posição de Lula no período que precedeu as eleições correspondentes foi essa, está sendo essa, né? Bolsonaro e a terceira via. Como é que você está vendo essa possibilidade, né, de Lula até mesmo ganhar as eleições no primeiro turno? Olha, nós temos que situar o quadro político a partir da crise econômica, social, geopolítica, com a execução do programa neoliberal, do neoconservadorismo brasileiro, de uma classe dominante, do agronegócio, dos banqueiros, dos monopólios na área de distribuição do comércio, na classe dominante dependente do imperialismo. Essa crise ela foi aguçada com um modelo neoliberal que vinha de antes do golpe e se radicalizou com o golpe. Nós tivemos um período de resistência nos governos Lula e Dilma, em que nós incluímos milhões de brasileiros no acesso aos direitos, exercemos uma política externa soberana e iniciamos um processo de crescimento econômico, valorizando o salário mínimo, o emprego, e quase chegamos no pleno emprego, além de incluir 65 milhões de brasileiros no orçamento. Essa crise ela é uma crise do modelo, ela é uma crise do padrão econômico do sistema neoliberal, do sistema capitalista dependente, dos grandes monopólios do sistema financeiro. Ela se agrava com o golpe de 2016, com a prisão do Lula e com a eleição do inominável. Quando vem a pandemia, essa crise se agrava. A crise não é a pandemia agravou, radicalizou a crise. E hoje o Brasil atravessa uma catástrofe. E o Brasil tem que sair da catástrofe. Para sair da catástrofe, ele tem que derrotar o inominável em suas políticas e alterar profundamente o modelo econômico e social hegemonizado pelo neoliberalismo, definido pelas normas e as regras do neoliberalismo em relação a teto de gasto, em relação ao Banco Central, em relação ao petróleo, né? Em relação às proteínas animal e vegetal, em relação ao pré-sal, em relação à destruição da industrialização do país, em relação à crise da educação, da saúde, da ciência e tecnologia. Portanto, este processo deste governo, ele agrava em todos os sentidos. Veja a situação caótica, dramática em relação à nova cepa, ao Omicron, com esse debate absurdo, ridículo, se permite ou não a vacinação de criança a partir de 11 anos de idade. Decidem que vai vacinar, mas já com atraso, quando essas vacinas podiam ter sido já adquiridas. Então, é o fascínio pela morte, é o fascínio pela destruição, é o fascínio pela arma, é o fascínio pela truculência, pelo fundamentalismo, é o fascínio pela negação da vida, da ciência. E esse fascínio produz um modelo adequado à alta concentração da renda. Os representantes da classe dominante continuam mais ricos. Portanto, veja bem, o que tem de novidade nesse quadro? É que as forças à esquerda, com a recuperação dos direitos políticos do Lula, que foi uma grande vitória devido à resistência popular,
Não vamos depositar só no Supremo, é a vigília em Curitiba, a solidariedade popular, os comitês Lula Livre, a solidariedade internacional e as revelações da Vaza Jato expôs a crise do sistema de justiça, que, aliás, você viu agora uma pesquisa que saiu de uma ONG internacional que, em matéria de imparcialidade, o sistema de justiça brasileiro está no 138º lugar, quando se trata de imparcialidade. Portanto, essa crise está sendo enfrentada porque as forças populares recuperaram a iniciativa política. As manifestações, há uma divisão no campo da classe dominante, há uma classe dominante violenta que apoia o inominável e uma classe dominante que tenta uma terceira via sem sucesso. Mas ela não está dividida no programa econômico e nas reformas neoliberais. Ela está dividida na maneira de governar. E eu acho que nós estamos diante de uma grande encruzilhada, companheiro, que é como sair da crise. E para sair da crise, nós temos que, em vez de colocar esparadrapo e band-aid, nós temos que fazer algumas cirurgias seletivas, principalmente buscando viabilizar a defesa dos interesses do povo brasileiro. Emprego, renda, saúde, educação, combate à fome, a quebradeira geral, integração latino-americana, diminuir a hegemonia do capital financeiro, enfrentar o imperialismo americano, que agora tenta estabelecer uma política de América para os americanos, tentando isolar a Venezuela, Cuba e Nicarágua, e, ao mesmo tempo, a gente recolocar a discussão dos recursos públicos para viabilizar as políticas públicas. E quem é que tem que pagar mais imposto? Os ricos, classe dominante, que eles é que tem que pagar pela crise. Os patrões é que tem que pagar pela crise. Não é a classe média, não é a pequena burguesia, nem os trabalhadores, e muito menos a maioria da população, que está em 20 milhões abaixo da linha de pobreza, 15 milhões de desempregados, e 100 milhões, em torno de 100 milhões, em situação precária, do ponto de vista da segurança alimentar. Este quadro, ele é o pano de fundo de uma crise sistêmica. E uma crise sistêmica a gente tem que enfrentar com medidas sistêmicas, porque ela mexe por baixo e por cima, ela mexe de maneira múltipla, ela mexe com tudo e com todos. Não adianta a gente imaginar o ecumenismo, o pacto social, porque a destruição foi profunda, e essa destruição, para ser resolvida, vai exigir muita unidade, muita coragem, muita ousadia, para a gente construir um programa, que a questão central é isso. Qual é a nossa plataforma para tirar o país da crise? Nós vamos desfazer as reformas? Nós vamos desmontar o desmonte? Nós vamos revogar isso que hoje está sendo revogado em algumas partes do mundo, como as privatizações na Argentina e as leis trabalhistas na Espanha? Nós vamos recuperar o papel do poder público para financiar políticas de saúde, educação, assistência social, crescimento econômico? Nós vamos conter a destruição do meio ambiente, que está na raiz dessas catástrofes climáticas? Nós vamos recuperar os fundos para a cultura e combater o negacionismo no âmbito da cultura, no âmbito do tratamento dos direitos das mulheres, dos negros e das negras, no combate ao racismo, nos direitos da comunidade LGBTQIA+, nos direitos dos quilombolas e indígenas? Nós vamos apresentar uma alternativa que dê esperança para a juventude? Nós não podemos ficar nos limites de uma ordem econômica e social injusta, concentrada e que intensifica a exploração. Então, nós temos que derrotar o inominável, as suas políticas, mas nós não podemos ficar só nisso aí. Nós temos que enfrentar o padrão do modelo de acumulação financeira, monopolista, do sistema da organização neoliberal. Essa é a questão chave que nós estamos vivendo. Para isso, nós temos uma janela de oportunidade, que é, depois de 6 anos de desastre, nós recuperarmos a soberania popular, nós recuperarmos a participação popular,
nós recuperarmos aquilo que os companheiros da Juventude do Levante diz, Lula na urna e o povo na rua. Nós vamos recuperar o ânimo, a esperança, a autoestima. É isso que está em jogo. Portanto, nós temos uma grande oportunidade de reconstruir o país. Mas nós vamos reconstruir o país em que bases? Vamos reconstruir o país para manter o que está aí? Não dá. Não adianta tirar o Bolsonaro e manter o bolsonarismo. Não adianta tirar o Bolsonaro e manter as políticas bolsonaristas. E não adianta só tirar o Bolsonaro e manter as políticas privatistas, de eliminação de direitos, de corte de gastos, da ditadura do teto de gasto, que é um verdadeiro AI-5 para os problemas sociais. Portanto, nós estamos diante de uma grande oportunidade. Agora, toda grande oportunidade da história, ela exige unidade das forças à esquerda, ela exige unidade dos movimentos populares, ela exige determinação para que a gente possa construir um movimento social, político, ideológico e cultural em torno de uma plataforma, em torno de um programa que dê soluções para tirar o país da crise. O país está afundando na crise, do ponto de vista dos interesses do país e do povo, porque do ponto de vista dos interesses da elite, você viu que a própria pesquisa dá 48% da classe dominante dos empresários apoiando o inominável. Isso mostra quem é que está lucrando nesse país, inclusive em plena pandemia. Eu acho que esse é o quadro que nós temos que viabilizar. E eu já entro no que você sinalizou para o debate. A discussão, para mim, central é essa. Não é a discussão de quem vai ser vice, não é a discussão de federação. Isso são fórmulas mágicas diante de uma crise institucional que pode até se agravar se a gente não voltar às origens da soberania na democracia, que é o poder popular. Que é a soberania. Antes da gente entrar no tema específico, deixa eu te explorar mais um pouquinho aqui o seguinte. Como é que você tem observado o olhar do imperialismo sobre a América Latina, né? A esquerda ou a centro-esquerda, voltando a ampliar seus espaços em termos de governo, inclusive agora com o que aconteceu no Chile, né? Quais são, digamos assim, as suas observações no que diz respeito à intervenção do imperialismo nesse processo eleitoral brasileiro? O candidato natural do imperialismo dos Estados Unidos, da América do Norte, seria o Moro, mas o justiceiro parece que não emplaca, né? Como é que você está vendo isso aí, acompanhando isso aí? Olha, nós temos que situar que essa crise sistêmica, como eu falo, ela também é internacional. E essa crise, que tem uma dimensão internacional, ela coloca em xeque o próprio futuro da humanidade. Se a gente pegar o reflexo da pandemia, a destruição do meio ambiente e o fortalecimento e as possibilidades de choques com o desenvolvimento dos aparatos militares. Agora, diferentemente de 2002 e 2003, o mundo hoje não é unipolar. Nós estamos vivendo um multilateralismo. Existe uma disputa entre Estados Unidos e China, que influencia a geopolítica mundial, incluindo a aliança Rússia e China. Há um mal-estar nas relações com a Europa, com a unidade europeia. Você está vendo aí movimentações de negociações pontuais fora do parâmetro e da norma dos americanos. E você vê também que o multilateralismo hoje é a questão que tem que ser enfrentada para analisar a geopolítica mundial. E há um processo de crise da principal potência imperialista, que são os Estados Unidos. Há uma crise que veio do trumpismo, se agravou durante a campanha eleitoral, está se agravando agora com algumas derrotas do próprio Biden, com o risco de ascensão do trumpismo. Hoje está completando um ano daquela invasão ao Capitólio. E agora, a
A geopolítica dos impérios parte do princípio de que os países vizinhos têm que estar sob controle. Então, por isso que surgiu essa geopolítica de América dos americanos. Então, há um cuidado especial na dominação em relação à América do Sul, e por que não dizer América Central, Caribe. A tentativa dos Estados Unidos de isolar a Venezuela, Cuba e Nicarágua, a tentativa de sinalizar para esses movimentos rebeldes, como da Bolívia, como do Chile, a crise no Peru, a própria crise no Equador, a crise na Colômbia, e essa crise aqui no Brasil, de buscar, primeiro, há um fracasso nas alternativas fiéis ao imperialismo como justiceiro. Mas há também laços com o bolsonarismo. E eles podem alimentar ilusões de fazer pontes com uma alternativa progressista, como eu acho que eles sinalizam. O grande problema é que uma governabilidade transformadora tem que incorporar a dimensão internacional. O Brasil pode ter relações com as forças progressistas, com governos, retomar a iniciativa que ele tinha em relação aos BRICS, nas relações de se aproveitar do multilateralismo, inclusive do ponto de vista econômico, do ponto de vista diplomático. Agora, tudo isso passa por uma questão: é a integração latino-americana, em especial sul-americana, pelo papel estratégico da América do Sul, como o maior potencial de proteína animal e vegetal, de água doce, de petróleo no Atlântico Sul e de área agriculturável, fora a área mineral, fora os recursos naturais. E o mercado que esse subcontinente representa. Portanto, os Estados Unidos vão tensionar essa política de América, dos americanos, conforme eles começam a falar desse tipo. E nós vamos ter que enfrentar isso. Um governo progressista, um governo democrático popular, tem que ter outra política externa e fazer se situar bem diante dessa política do multilateralismo. Para isso é fundamental a integração sul-americana. Ela é estratégica. É um dos pontos centrais de uma estratégia de mudança em relação ao programa básico de um governo progressista: enfrentar a fome, o desemprego, recuperar a saúde, a educação, resolver o problema da segurança pública, garantir aumento de tributo para os mais ricos, os financiamentos para as políticas públicas, desmontar as medidas autoritárias, algumas delas, inclusive, que nasceram durante o nosso governo, como a lei da ficha limpa, delação premiada, organização criminosa, a lei antiterror, que eles agora querem piorar mais ainda. E nós temos que, ao mesmo tempo, inovar na institucionalidade. Eles pioraram. Esse negócio de orçamento secreto, emenda impositiva, esse protagonismo que está adquirindo o sistema de justiça, que tem um lado positivo, que está enfrentando o Bolsonaro, mas é necessário a gente ficar atento para não dar poder moderador ao sistema de justiça, seja do ponto de vista da eleição, seja do ponto de vista da atividade criminal, porque nós temos que levar em conta a experiência autoritária do direito penal do inimigo, do domínio do fato, do que representou o lavajatismo e do que representa até hoje essas operações espetaculares da polícia para atingir os adversários ou os movimentos populares. Portanto, há uma tarefa democrática importante, há uma tarefa social fundamental, há uma tarefa nacional muito importante e há uma tarefa estratégica que é enfrentar o modelo de acumulação capitalista neoliberal. E esse, portanto, é a base de um programa das forças populares e progressistas. Por isso que eu acho que isso é o decisivo, porque não dá para a gente imaginar um governo progressista num país como o Brasil sem situar o Brasil no mundo. O Lula fez um bom discurso, um belo discurso no Parlamento Europeu, e aquele discurso tem que ter desdobramento tanto na política externa, no programa, como também na política interna, porque hoje as coisas estão muito imbricadas, a política local com a política nacional e internacional. Eu acho que veja bem, qual é a questão de fundo? É que não dá para pensar o Brasil sem pensar o mundo. Não dá para pensar o Brasil se a gente não pensa a América Latina.
E não dá para a gente aceitar essa política de submissão à hegemonia americana, como eles quiseram construir, potencializando a chamada Quarta Guerra Mundial entre Estados Unidos e China, submeter as Forças Armadas a uma hegemonia americana, até em treinamentos, em equipamentos, etc. Nós vamos ter que ter outra política de defesa, que a política de defesa, dentro desse quadro, não pode ser a repetição da tragédia que vem do golpe até hoje. Tem que ser outra política, tem que ser outros parâmetros, outras diretrizes. E eu acho que isso se soma com a questão do programa aqui no Brasil, internamente. Um programa social, um programa econômico, um programa público, um programa de democratização, porque o Estado está militarizado. A criminalização da política atingiu profundamente as instituições da alta burocracia do Estado. Veja aí o papel da Polícia Federal, quase como polícia política. Veja o papel do Ministério Público. Quando era para criminalizar a esquerda, eles estavam de prontidão. E agora, veja que as conclusões da CPI da Covid continuam andando em passo de tartaruga, no exame por parte do Ministério Público. Então, nós vamos ter que redesenhar o país que nós queremos. E isso é importante como base para a gente enfrentar a crise. Uma crise com essa dimensão, nós não podemos ficar discutindo aliança, vice, federação, sem colocar como pano de fundo a situação do povo e as medidas para tirar o povo dessa catástrofe, dessa bancarrota que eles levaram o país a isso. Muito bom, muito obrigado, José Genuíno. Então, vamos assim, nós vamos fazer uma conversa hoje mais curta, já estamos com meia hora de conversa, né? Nem Ótimo. Começamos, mas vamos direto ao tema, que é essa questão da federação. Eu estava conversando contigo em off, que até uns 2 meses atrás, durante algum tempo, o debate, dentro da esquerda, inclusive, era sobre a frente. Uma frente para combater a extrema-direita. Aí se falava em frente de esquerda, puro sangue, se falava em frente progressista, e, de repente, o debate da frente foi substituído, principalmente mais internamente no PT, foi substituído pela federação partidária. E é um debate relâmpago, né? Porque praticamente só se tem 1 mês ou 2 aí para decisão sobre essa federação partidária. Né? Há quem confunda a federação partidária com coligação. Não é coligação. Né? Há quem confunda a federação partidária com frente. Eu também acho que não é frente. Como é, Zé Genuíno, que você está vendo essa discussão sobre a federação partidária? Há uma resistência por parte do PT, né, com relação, por exemplo, à parte do PSB. Como é que você está vendo essa discussão aí, meu caro José Genuíno? Esta discussão começou errada. Qual é o pano de fundo e qual é o ponto de partida de uma discussão sobre esse tema? Seja aliança, seja frente, seja federação. Quais as diretrizes programáticas para enfrentar a crise? Como vamos enfrentar as péssimas condições que vive o povo brasileiro? Que medidas serão necessárias para tirar o país do buraco? Nos temas que eu já coloquei aqui. Isso é o pano de fundo, é o ponto de partida. Eu acho que, no quadro atual, nós temos que priorizar uma frente democrática, progressista, em torno de um projeto popular. E esse projeto popular, antineoliberal, é a base de uma frente à esquerda, com os partidos e com os movimentos. A partir daí, nós temos que diferenciar frente de aliança. A aliança é no ponto concreto. Por exemplo, aliança pontual no segundo turno.
Eu acho que essa declaração hoje do Rodrigo Maia, de que no segundo turno a vota no Lula, nós devemos saudar como positivo, não é? Não é fazer frente de chapa no primeiro turno, é aliança de segundo turno. Aí, aliança pontual. Como nós fizemos aliança pontual no enfrentamento da Covid, como nós podemos enfrentar na defesa da vacina, como na defesa da medicina, da saúde, essas são alianças pontuais. Está se misturando. Agora, aliança para governar, aliança para ganhar a eleição, é uma aliança à esquerda. Aí eu acho que, por exemplo, qual é o problema da frente? A frente é ter um programa, é ter compromissos, é ter uma mesa política de negociação. Botar a discussão de vice, botar a discussão de federação, é botar o carro na frente dos bois, até porque eu defendo a tese de que a vice-presidência tem que ser uma escolha de responsabilidade do candidato a presidente. Porque no sistema presidencialista brasileiro, a presidência da República é uma instituição que ela tem força, ela tem legitimidade para influir na agenda, na pauta do país, na relação com o Congresso e com a sociedade. Portanto, nós não devemos imaginar uma presidência da República que tem uma disputa entre o presidente e o vice. O nosso modelo que deu certo é o modelo Zé Alencar. E, para não dizer só do PT, no governo FHC foi o modelo do ex-senador de Pernambuco, Marco Maciel. Então, primeiro isso aí, eu acho que começou mal. Agora, a federação, com a eleição uninominal, as pessoas não se dão conta que a eleição no Brasil é uninominal, não tem fidelidade partidária nem votação em lista. A federação só se ajusta quando você tiver votação em lista e fidelidade partidária. Porque se você, até no PT hoje, tem disciplina e infidelidade, você viu aí na bancada nossa no Senado, lamentavelmente, a própria bancada na Câmara, quando foi para a eleição da presidência, imagine uma federação. Então, a federação, ela se ajusta se você tiver uma mudança mais profunda no sistema eleitoral, porque o eleitor para presidente tem um peso. O eleitor para deputado tem um peso diferente, por causa da fórmula que vem do pacote de abril. Nem o Estado pode ter menos do que 8, nem mais do que 70, e o número de deputados é 513. Então, eu acho que esse casuísmo que está sendo produzido pelo Superior Tribunal Eleitoral criando uma mágica, uma fórmula, um meio para ajustar os partidos. Não pode ser isso. Partido é uma entidade privada de direito público, deixa que eles se organizem de maneira autônoma, se é por frente ou por federação. Essa intromissão, esse protagonismo, esse cabresto, é como se a democracia tivesse sempre que ser tutelada, ora pelas armas, ora pela toga. Não pode. Então, nesse sentido, eu defendo que a gente faça uma frente, essa frente tem um programa e diretriz básica, e a partir daí nós vamos construindo, na prática e no debate, uma unidade. Porque você fazer uma federação, qual é o programa? Qual é a unidade? Quais são os compromissos? No primeiro embate se quebra, estoura, como é que vai ficar? Parece que nós estamos fazendo um ajeitamento, um ajustamento, uma maneira de sobrevivência. Nós não podemos criar essas fórmulas mágicas na véspera de uma eleição. Nós temos que construir soluções para tirar o país do buraco. Aí, nesse sentido, eu prefiro uma frente, tendo esse programa. Como é que nós vamos, na véspera de uma eleição, criar uma federação que vai substituir o partido? Porque vai ter... A eleição é da federação, o número é da federação, os símbolos é da federação, num quadro de pulverização partidária e no quadro de infidelidade de voto uninominal. Eu acho que não vai funcionar, na minha avaliação, não vai funcionar. É melhor começar com um processo mais consistente. Eu insisto. A partir daí, nós temos que estabelecer as bases de uma governabilidade transformadora, em que a presidência da República ela tenha
ela seja reformulada e fortalecida, não esse modelo de presidência da República que está aí, mas o modelo de relação com o parlamento, diminuir esse protagonismo do sistema de justiça que vem desde a nossa experiência de governo, para que a gente possa estabelecer, além das instituições, e a institucionalidade brasileira está precária, nós estamos vivendo uma crise das instituições. O Congresso Nacional é uma espécie de presidencialismo. É o presidente da Câmara e do Senado que decide tudo. Nós estamos vivendo uma supremacia do Poder Judiciário, praticamente resolvendo as coisas com a judicialização crescente, até por causa da omissão e do estrepero, dos desacertos desse governo negacionista. Então, veja bem, eu acho que uma crise desse porte vai exigir mais definição, mais cautela, mais consistência, porque nós vamos disputar para ganhar, nós vamos disputar para tomar posse e nós vamos disputar para fazer o principal desafio, que é governar mudando o país. Como é que nós vamos governar num quadro de crise institucional como esse? Então, eu tenho uma visão crítica a essas fórmulas mágicas que não vai funcionar. Eu me lembro que antes da eleição de 2002, você deve estar lembrado, criaram a ideia de que só podia ter aliança estadual se tivesse aliança nacional. Quer dizer, não dá para ficar inventando essas fórmulas de tutelar a política. A política não pode ser tutelada desse jeito. O princípio básico da democracia é a soberania popular, e o princípio básico da política é a disputa, é o conflito democrático, não é guerra, não é inimigo, é o conflito, é a disputa, é a construção, inclusive, de alianças, de frentes, e acordos e procedimentos, é uma coisa viva. Esse maniqueísmo, esse fundamentalismo, esse autoritarismo institucionalizado que vem com o golpe, que deram um cavalo de pau na democracia, e quando se dá cavalo de pau nas instituições, violaram a Constituição de 88, enfraqueceram a Constituição de 88, agora querem eliminar a cláusula pétrea dos direitos e garantias. Aí o que sobra? Então, eu acho que o PT e as esquerdas têm que ir com mais consistência para enfrentar esse tipo de coisa. Aí eu não vou fazer juízo. Sobre os partidos. Isso é um problema geral, tá certo? A anarquia partidária misturada com o voto uninominal e com emenda impositiva bagunça enormemente o sistema de representação política no Congresso Nacional. Isso é genuíno. Pelo que eu tenho acompanhado, um dos argumentos para a defesa da federação é conseguir eleger um número facilita a eleição de um número de deputados que possa, pelo menos, impedir ações tipo impeachment. Como é que você vê isso aí, Zé? Olha, em primeiro lugar, eu acho que esse objetivo é importante. A gente atingiu uma bancada de pelo menos 200 deputados. Não estou falando de 257, que é a maioria absoluta. Estou falando de 200, que é 171, que impede a instalação do impeachment. Agora, qual é a unidade dessa bancada? Veja que no impeachment da Dilma, muitos desses partidos que hoje estão falando em federação votaram pelo impeachment. Você lembra, né? Então, qual é a consistência? Qual é a unidade? Quais são os compromissos? Isso é que é o decisivo, em primeiro lugar. E segundo, eu repito, o sistema eleitoral brasileiro é anárquico, é uninominal. Os deputados se elegem por sua conta e depois que chega lá, vira uma instituição autônoma. Isso, até no PT, é difícil ter fidelidade partidária. Até no PT. Veja o que aconteceu agora com a bancada do Senado, no orçamento impositivo e no orçamento secreto. Eu não estou falando dos outros. Então, eu acho que a gente cria uma espécie de mito e quer
quer amarrar, quer sufocar a realidade nesses mitos. Não funciona e se quebra. É muito melhor a gente ter a partir de uma consistência programática. Eu acho que se a gente souber trabalhar, considerando o PT, que está com 28%, considerando a força do PCdoB, do PSOL, do PSB, do parte do PDT, que certamente vai rediscutir essa questão do Ciro, e o próprio PSB tem divisões entre alguns estados, é essa frente que nós vamos ter que discutir. Outra coisa, a frente vai depender da mobilização popular. Muitas coisas do Congresso dependem da pressão da sociedade. O que foi importante da Constituinte? Foi a pressão da sociedade com as emendas populares. O que foi importante na transição da ditadura para a democracia? Foi a pressão da sociedade na campanha das diretas. É claro, não teve eleição direta e se pactuou por cima um acordo com o aparato militar, que eles voltaram ao poder depois, com a guerra cultural, a guerra interna, com o conceito de inimigo interno e tudo que aconteceu com o apoio ao golpe e a eleição do inominável. Portanto, não adianta a gente buscar soluções sem consistência, soluções mágicas. A situação é mais complexa. O sistema político brasileiro tem que ser profundamente reformulado. Nós temos que dar espaço para as novas lideranças emergirem. Nós temos que construir candidaturas progressistas comprometidas com o programa. Não adianta a gente, vamos unir, aí ganha do Bolsonaro, mas vai ficar as políticas do Bolsonaro? E as reformas que ele implantou? Vão ficar? Que governabilidade é essa que nós vamos construir por baixo? A governabilidade não é se adequar ao status quo, não é se acomodar ao comodismo do consenso, da unanimidade ou do ecumenismo. Isso não vai colocar o país no rumo de uma transformação mais profunda. Então, eu acho que a política ela tem que ter lado, tem que ter programa, tem que ter disputa. Não é guerra. Política não é guerra. Tá certo? Quem tomar a política em guerra leva a esse desastre que está tendo em alguns países do mundo. Né? Então, veja bem, a gente teve uma eleição. O Alberto Fernandes estava se desgastando. Por que ele revoga a privatização do setor elétrico? Por que o governo do PSOL na Espanha, dos socialistas, revoga a legislação trabalhista? Porque o ajuste neoliberal não dá espaço para governos progressistas realizarem reformas. E, principalmente, governar consultando o povo, consultando os movimentos. O povo não pode só receber, o povo tem que ser parceiro e sócio desse projeto. Portanto, a governabilidade nossa depende da maneira como nós vamos nos relacionar com a sociedade, como é que nós vamos construir aquilo que os marxistas conhecem como bloco histórico, como bloco social, político, cultural, ideológico, unidade programática. É assim que nós podemos democraticamente radicalizar a democracia, fazer o confronto democrático e reconstruir instituições que foram liquidadas com essa política de criminalização da política, do maniqueísmo, a política ser substituída pelas agências, pelos bancos centrais, pelos meios privados de comunicação dessa mídia corporativa. Né? Você vê a dificuldade tua com esse programa, com esse espaço democrático, porque o que vale para os caras são as plataformas digitais e a mídia corporativa, porque eles falam pelo mercado. Você vê o noticiário político, aí chega uma hora que o cara diz: e como é que está o humor do mercado? Que história é essa do humor do mercado? O mercado não tem CPF nem RG, né? Nem CNPJ. Mas pode eleger um presidente, pode tutelar um presidente e derrubá-lo. Não dá para a gente ser tutelado pelo mercado. Quem é que domina o mercado? O sistema financeiro, os monopólios, o agronegócio e as plataformas digitais. Nós temos que enfrentar isso. Portanto, eu só coloco que o buraco é mais embaixo, como se diz no ditado. Zé Genino, nós estamos com um problema aí na sua imagem. Pois é, eu não sei que... Deixa eu ver aqui, a câmera parou. O problema é daí ou é daqui. Mas, de qualquer maneira, vamos fazer o seguinte.
Te agradecendo mais uma vez. Zé Genuíno caiu. Vê se melhorou. Não melhorou. Não melhorou, né? Não. Mas vamos fazer o seguinte. Um problema aqui. Pois não. O seu áudio continua bom? Eu posso sair e entrar de novo. Vamos ver se melhora. Sai aí, entre de novo para ver. Tá bom, valeu. Sai aí. Pois é, pessoal, estamos conversando aqui com o Zé Genuíno, já caminhando para o fim da nossa conversa. Tivemos problemas aí na conexão. Nós vamos, assim que ele retornar, encerrar a nossa conversa de hoje. Como eu disse anteriormente, tivemos problemas com a nossa plataforma de transmissão, né? Mas foi assim, somente um ensaio, né, desse debate que nós vamos continuar fazendo nas redes sociais, até mesmo porque, diferentemente da eleição de 2018, né, nós temos que explorar ao máximo. Zé Genuíno? Opa, tá me ouvindo? A imagem realmente... A imagem não retornou. Aqui. A imagem não retornou, não sei o que está dando. Então, vamos fazer o seguinte, Zé, vamos encerrando por hoje, te agradecendo muito mesmo por dedicar esse tempo aí. Nós estamos a 50 minutos de live já, né? Uma boa conversa, e como eu estava dizendo, nesse ano de 2022, a gente não pode cometer o erro que cometemos em 2018. Todos esses canais, todas essas possibilidades que nós temos de dialogar, né, com o povo, nós vamos ter que explorar muito. E vamos trazer você aqui mais vezes, tá bom, Zé? Gerinaldo, eu agradeço, lamento esse problema técnico e quero me colocar à sua disposição. Eu já me comprometo contigo a marcar um novo programa, uma nova transmissão, e que a gente possa aprofundar esse tema. Mas eu concordo contigo. O decisivo para as forças progressistas de esquerda é se reconectar com o povo, mobilizar, organizar, politizar e transformar esse clima de insatisfação num movimento de arte política para enfrentar a crise e esse modelo neoliberal, essa extrema-direita que está levando o país a esse caos, a essa catástrofe. Um grande abraço e muito obrigado. Ok, Zé Genuíno, nós temos que voltar ao debate sobre o papel dos movimentos sociais, movimentos populares, num futuro governo Lula que não pode ser o mesmo do que aconteceu antes. Concorda? Aliás, eu quero acrescentar uma proposta para a gente discutir, Gerinaldo. Eu defendo que, em relação aos movimentos populares, a gente crie uma espécie de concertação popular. Em vez de ser aquele conselhão, a gente cria uma concertação popular, que reúna num conselho popular todos os movimentos, todas as lideranças e dialogue. Consulta, leva as propostas, não é para obedecer nem para baixar a cabeça para o governo, mas para ter uma relação ativa, autônoma e democrática com os movimentos organizados da sociedade. Esse é um bom debate e um bom ramo da pedagogia política. Minha imagem está aparecendo bem aí para você? A sua imagem está. A minha mas a sua tem problema. Zé, muito obrigado, meu irmão. Tá com problema. A gente volta a conversar, tá bom? Valeu, companheiro. Boa sorte aí para você nessa Paulicéia desvairada. Gente, acabou. Tivemos problemas hoje de todo tipo, mas fizemos esse vídeo. Quem não entrou para assistir, vai entrar depois, porque nós vamos divulgar o link, tá bom? Obrigado aí ao companheiro Jaime, a companheira Laide, que participaram conosco aqui através do chat. Boa noite. Nós não vamos para a luta em 2022, nós vamos em 2013. Um abraço.